Fala galera, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem for ver esse vídeo aí, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Luciano Silva Gomes, eu sou capitão da Polícia Militar do Estado do Tocantins, tá? E conforme foi enviado aí no plano de aula, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o sistema Coban de policiamento, tá certo? O tema ele vem bem a calhar aí, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, período eleitoral, e muito se debate aí sobre as questões de segurança pública do nosso país. Se debate muito, né, sobre saúde, educação e segurança. Se debate muito sobre o que a polícia tem feito, como a polícia tem atuado, sobre se há integração, se não há, sobre se há inteligência, se não há. Como policial militar, o que eu tenho observado aqui, nós, enquanto policiais militares, temos feito o que nós podemos, nós temos trabalhado aí, mas pode-se falar que, a gente costuma falar também que nós temos enxugado o gelo, né? A gente tem enxugado o gelo aí porque a legislação ela não é favorável por N motivos, tá? Mas apesar dessas dificuldades, nós temos que continuar fazendo o nosso melhor e buscar formas de oferecer um melhor serviço à comunidade, porque nós somos servidores da comunidade que precisa dos nossos serviços, não é isso mesmo? Então, o debate eleitoral está rolando e a gente precisa, como policial militar, tentar fazer o melhor, tentar fazer o que a gente pode fazer de melhor. E por isso vem a calhar essa questão de entender um pouco melhor sobre o sistema Coban de policiamento, sobre como o Japão tem desempenhado isso. É lógico, vamos guardar as devidas proporções aí, com relação à cultura, com relação a níveis socioeconômicos, indicadores socioeconômicos, desigualdade social, né? Será que tudo que é feito lá no sistema Coban dá para fazer aqui também no Brasil? Será que dá? Será que não dá? Então nós vamos entender um pouquinho sobre esse sistema Coban, para abrir um pouco a mente de vocês, para ver o que dá para fazer aqui e o que não dá para fazer, tá certo? Então o sistema Coban, pessoal, é um modelo de policiamento realizado no Japão, tá? É um modelo japonês. E o Japão, é lógico, ele quer vender o que ele possui. O Japão ele quer exportar a sua cultura. Exportando um modelo de policiamento Coban, ele vai estar exportando aí a sua cultura, aí, seu modo de ser, seu modo de agir. A gente tem outros modelos de policiamento eficientes, eficazes, temos. Nós temos o modelo britânico, nós temos o modelo americano, nós temos o modelo francês aí com a gendarmerie. Mas o Brasil acabou optando aí, através das suas políticas de aproximação internacional, e preferiu o modelo japonês, tá certo? O modelo japonês é o modelo aí que acabou se optando, tá certo? Pra gente falar, antes da gente falar sobre o sistema Coban, a gente precisa fazer uma breve passada aqui sobre o Japão, né? Na verdade? Então hoje, nós estamos em 2018, a gente sabe que o Japão é uma das potências mundiais, mas no século XIX, além de ser um país milenar, né, que já viveu de tudo, tem uma história gigantesca, o Japão hoje é uma economia global e impactante para o mundo todo, mas o Japão já teve muito mal, tá? É uma das nações é uma nação mais importante da Ásia, ainda está na frente da China, mas teve que se reconstruir, né? Teve que se reconstruir como país, tá? Por quê? Em 1945, o Japão foi uma das nações derrotadas na guerra, na verdade. O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial e, mesmo depois de se render, o Japão ficou ocupado por 7 anos, né? As nações que venceram a guerra ficaram ocupando lá o país até por medo, né, do Japão se levantar, o imperador estava lá de causar uma nova guerra, tá certo? No finalzinho desses 7 anos, o Japão assinou um tratado, que é o Tratado de São Francisco, né? Já no finalzinho desse período, e esse tratado deu autonomia, acabou trazendo autonomia para o Japão para eles resolverem seus assuntos aí de diplomacia com o estrangeiro, né, de comércio externo. Então, digamos que esse Tratado de São Francisco acabou estabelecendo de forma considerável essa soberania japonesa, tá certo? Então, esse processo de reconstrução, que durou mais ou menos uns 30 anos, teve algumas bases fortes, e a principal base desse processo de reconstrução foram investimentos na área da educação,
tá? O Japão estava quebrado, precisava se reerguer economicamente. Para se reerguer economicamente, o governo japonês investiu maciçamente em educação, maciçamente em pesquisa. E hoje a gente sabe que o Japão é uma indústria tecnológica de ponta, né? E continua se reinventando, continua investindo mais. Até porque a China está ali colada, né? E sempre teve aquela disputa histórica entre Japão e China. Hoje a China é uma economia maior, até porque tem a questão da população, mas o Japão ainda é uma referência quando o assunto é tecnologia, quando o assunto é educação. Então, nesse prazo aí de 30 anos, o Japão saiu aí de uma economia quebrada, depois de uma guerra, de um país dilacerado. Sem contar que a gente também sabe que o Japão tem aquela questão dos desastres naturais, tem terremoto, tem vulcão, tem maremoto que afeta lá, e ainda assim o país é um país que se reconstrói praticamente o tempo todo. Tá? Então, nesse período de 30 anos, o país ele saiu aí de um abismo e hoje é uma das maiores potências do mundo. Esse período de 30 anos aí é conhecido pelos historiadores como, né, para vocês também terem ciência, como um milagre japonês. Tá? Saiu e o Japão acabou dando a volta por cima. Né? E nessa venda de cultura, o Japão está vendendo aí o seu sistema de policiamento, que é o sistema Koban. Tá? Então a polícia japonesa, entendido um pouco desse histórico, a polícia japonesa ela se divide em duas, não é que sejam duas, mas são só para efeito didático, né? Nós temos a Polícia Nacional e nós temos a Polícia Provincial, tá? A Polícia Nacional, ela tem uma Comissão Nacional de Segurança Pública e ela tem uma Agência Nacional de Polícia. A Polícia Provincial, como se fossem os estados aqui, né? Ela se divide em 47 comissões provinciais de segurança pública. Tá certo que seriam 47 quartéis, tá? Esses quartéis da Polícia Provincial, né? Cada quartel desse também é fiscalizado, supervisionado pela Agência Nacional de Polícia, tá certo? Então a gente vê aí, é como se fosse assim aqui no Brasil, cada polícia estadual seria fiscalizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Aqui no Brasil não é, né? Só para fazer um paralelo aí, para entender melhor isso daí, tá certo? Voltando para a Agência Nacional de Polícia, ela também tem algumas subdivisões também para a gente entender. Tem a Secretaria do Comissário Geral, que é como se fosse aí o Secretário Nacional de Segurança Pública que tivesse poder de comando sobre as polícias militares. Nós temos o Departamento de Segurança Comunitária, temos o Departamento de Assuntos Criminais, só para você ter uma visão, o Departamento de Trânsito, o Departamento de Segurança e o Departamento de Informação e Comunicação, tá? E aí dentro do Departamento de Segurança Comunitária, que é onde a gente vai entrar mais agora, nós temos a Divisão de Planejamento e Segurança, a Divisão de Assuntos de Polícia Comunitária, a Divisão Juvenil, a Divisão de Segurança e Moral Pública, a Divisão de Cybercrime e a Divisão de Investigação de Crimes Econômicos, tá? E o quartel provincial de polícia, que é aquele segundo lá da subdivisão, também tem algumas divisões aqui só para título de informação. Nós temos o Departamento de Assuntos Gerais e por aí vai. Não vamos entrar muito nele não, porque a nossa aula aqui é curtinha, tá? Vamos passar aqui. Olha lá. A organização da delegacia de polícia, porque lá na frente a gente vai ver que no sistema Koban, as demandas que saem das Kobans, elas vão parar na delegacia de polícia, tá? Então tem o quartel de polícia provincial, tá? E lá tem a delegacia de polícia, tá? Essa delegacia de polícia, ela vai ser dividida na seção de administração, seção de tráfico, seção de segurança, seção de assuntos de polícia comunitária, a seção de investigação criminal, que eles fazem basicamente o que a polícia civil faz, a seção de segurança comunitária e a seção de controle de crime organizado. Eu acho que lá deve ser a seção que menos trabalha, né? Se bem que eu não sei, que a máfia japonesa dizem que é forte, tá? E aí, mais especificamente, que é onde a gente quer chegar agora, né? Dentro dessas sessões, nós temos a seção de assuntos de polícia comunitária. E aí, dentro dessa seção, vai vir a Koban, vai vir a Koban residencial, né? Que é a Sujaisho, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. E nós vamos ter os carros de patrulha, que seriam as nossas viaturas aí que fazem o policiamento ostensivo, tá? Então, a gente vê que tem muita coisa parecida com o nosso modelo de policiamento, né? Então, muito legal pra gente já ir vendo o que é semelhante e o que é diferente, tá certo? Olha lá, lembra que eu falei pra vocês que a Koban, Sujaisho,
e a patrulha móvel estão dentro lá das divisões de assunto comunitário, tá certo? Então a polícia comunitária, já como eu falei, ela é muito forte. Vamos falar só um pouquinho, rapidinho, sobre o histórico do Coban. Olha lá, em 1874 foi criado esse departamento de polícia metropolitana, lá na cidade de Tóquio, tá certo? Então a partir daí foram estabelecidas as primeiras Cobans, que chamavam Kobanjo, tá, em vários lugares aí da cidade. Só que ela não tem essa estrutura que hoje tem, não. Era como se fosse aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia, eram umas guaritazinhas pequenininhas que o policial ficava lá dentro ali, e dali ele saía, fazia um SPOzinho. SPO, tá, gente? É aquele policiamento a pé e voltava, tá? Então não tinha essa instalação física aí, era só um ponto de apoio para esses policiais, para não pegar sol, para não pegar chuva, tá? E esse policiamento era revezamento, né? Tirava o policiamento, aí vinha outro revezava, mas sempre tinha um policial ali, tá? E aos poucos aí a comunidade, os próprios governos foram vendo que era melhor, era preciso investir numa estrutura melhor para esses policiais. E aos poucos foram sendo criadas aí instalações melhores, e aí logo vieram as patrulhas das vizinhanças e por aí vai. Tá? Então, à medida que tudo foi evoluindo, aí nós chegamos nas Cobans atuais, que é o atual modelo de policiamento comunitário, que tem o objetivo, que é o mesmo nosso aqui, que é garantir a segurança da comunidade. É lógico, cada Coban tem uma área circunscricional bem reduzida para poder melhorar a sua atuação. Tá? Então, lá também os policiais trabalham por sistemas de revezamento. E aí, como eu falei para vocês, os problemas da Coban vão para as delegacias de polícia. Os problemas da Sujaisho também vão para a delegacia de polícia resolver. Tá? Ó, só para você ter uma ideia, hoje no Japão nós temos aí 6.250 Cobans, né? E Sujaisho nós temos aí 6.474 delas também, e delegacias de polícia temos pouco mais de 1.100, tá certo? O modelo que se quer que fique firme mesmo é o sistema Coban, né? Que fique são as Cobans. As Sujaishos estão diminuindo, geralmente elas estão mais na área rural, que é uma casa onde o policial mora, a família dele trabalha com ele, a esposa ajuda, né, na parte administrativa, mas a tendência, até porque as áreas rurais do Japão são poucas, são menores, então a tendência é que se vá diminuindo aí todas para Coban, né, para o sistema Coban, que acaba tirando aquela personalidade de ser a família do policial também, que acaba se expondo e por aí vai, tá certo? Então a Coban e a Sujaisho tem bases legais, né? Elas são subordinadas às delegacias de polícia, tá certo? O que elas não conseguem resolver, elas têm que demandar lá, elas têm que despachar lá, tá certo? Em regra, lá no Japão, essas Cobans elas são estabelecidas em áreas de maior concentração de pessoas. E as Sujaishos, como eu falei, nas demais áreas. Por isso que eu falei que geralmente elas são colocadas lá em áreas rurais, tá certo? E aí, como eu falei, todas as demandas que não são demandas preventivas, foi um crime, vai para a delegacia de polícia. É o mesmo trabalho nosso aqui. A polícia militar prende e leva para a delegacia de polícia, basicamente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tem algumas diferenciações, tá? Gente, as estruturas das Cobans são ótimas, né? Lá no Japão, pelas imagens que eu pesquisei na internet, são boas. Lá dentro delas tem espaço comunitário no interior, tem sala de visita para receber a autoridade, tem alojamento para os policiais, bem diferente daquilo que foi feito lá no sistema de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, que era meu Deus do céu, nunca queria dar certo, tá bom? Cada Coban geralmente tem uma viatura para patrulhamento, elas são carros bem equipados, né? São geralmente essas viaturas também fazem o patrulhamento naquela área, mas não se dispensa no Japão o policiamento a pé, tá? Hoje, lá no Japão, são dispostos cerca de 3.100 carros de patrulha, né, e cerca de 4.700 mini carros de patrulha nos quartéis de delegacias. Os mini carros são os carros pequenininhos que também são utilizados, tá? Esses carros, eles vão, como eu falei, eles realizam o patrulhamento lá na jurisdição, na circunscrição deles, tá? E eles acabam fazendo esse policiamento junto com o pessoal da Coban, dessas shows. Esse nome é difícil para falar pra cá. Tá? Além disso, a polícia deles aí também os barcos, né? Gente, só
pode ficar claro. As viaturas de patrulha, elas estão ligadas à delegacia, tá? As Cobans podem ter umas viaturas de patrulha? Pode, mas geralmente o carro é ligado à delegacia. O policiamento da Coban, ele é basicamente um policiamento a pé, tá? Por isso que a área de circunscrição não pode ser muito grande. Eu vi alguns vídeos também aqui na minha pesquisa que às vezes bicicletas também são utilizadas, tá? Para não tirar essa possibilidade, tá? Lá na polícia do Japão eles têm embarcações também, tem aeronaves também, né? Normal. E o nosso, como é o nosso foco, não falar e os policiais comunitários, tá certo? Hoje no Japão nós temos cerca de 87 mil policiais que trabalham no sistema Coban. Gente, 87 mil policiais só que trabalham no sistema Coban. Olha o tamanho do Japão, pequenininho, né? Se a gente pegar aí, o Japão é menor que o Tocantins. Hoje o Tocantins tem cerca de 4 mil policiais, né? E área territorial extensa. Então você vê que a gente já tem uma realidade completamente diferente, tá? Então nós temos aí, desses 87 mil policiais que são que trabalham nessa parte de policiamento comunitário, nós temos 47 mil que trabalham nas Cobans e nós temos aí 6.500 os policiais que trabalham na Shujaisho, tá? Que trabalham na Shujaisho, tá certo? Tá, beleza. E como é que o cara vira policial lá no Japão, né? Tem um sistema lá, eles fazem um concurso público, tá? Igual aqui no Brasil, tem um concurso. Depois eles fazem a escola de polícia, é um curso inicial. Depois eles passam por um treinamento na delegacia de polícia. Depois eles fazem estágio, trabalho prático, tá? E no final eles são contratados, tá? Mas todos os policiais, durante a formação e depois que formam, eles têm que passar um tempo no sistema Coban. Todos têm, tá? Sem exceção, porque eles precisam, essa filosofia ela tem que começar desde os policiais mais novos até os mais antigos, então todos têm que entender essa filosofia, tá certo? Então, quais são as funções desses policiais comunitários lá? Quais são as funções? Eles vão atender solicitações da comunidade, eles precisam compreender a situação real daquela comunidade, quais são as demandas, quais são os problemas, o que aquela comunidade precisa. Eles precisam estar constantemente em alerta no período que eles estiverem de serviço, tá? Então eles têm que estar atentos, tá? Tudo isso para garantir o quê? A tranquilidade e a vida cotidiana dos moradores, tá certo? Recentemente até a gente assistiu, o japonês ele leva a segurança tão a sério. O japonês do dia a dia já é uma pessoa disciplinada. Agora você pensa um policial. Um cara que tinha fugido da polícia, mobilizou a polícia japonesa quase inteira. Você vê o tanto que a criminalidade lá, ela é levada assim mesmo, assim, é uma coisa que choca, né? Então tem os pontos básicos dessas missões que esses policiais militares têm que cumprir, tá? Ele tem que ser um policial que tem iniciativa para servir a comunidade, né? A gente vê vídeo de policial lá na faixa de pedestre ajudando idosos a atravessar a rua, porque o Japão é um país que tem muitos idosos, a expectativa de vida lá é muito alta e é um povo que é muito saudável, né? Então eles vivem muito. Onde o policial tem essa questão do trato com os idosos, eles têm que manter uma boa relação com os moradores e ele tem que ter essa consciência, né, da localização onde ele está. Tá certo? O policial, ele trabalha lá no sistema de serviço diário, ele trabalha 7 horas e 45 minutos, né, todos os dias, e tem 2 dias de folga por semana, tá? Os sistemas de turno lá, eles têm plantão de 24 horas, tem uma vez a cada 3 ou 4 dias eles trabalham 24 horas, tá certo? Então esses policiais, só para não me perder, esses policiais aí do sistema Coban, eles têm um sistema de turno e um sistema de serviço diário, tá? E do Shujaisho, eles só tem um de serviço diário, porque como eu falei, geralmente é zona rural, então o cara tá lá com a família na casa, tem esposa e tal, tá certo? E os policiais de patrulha trabalham no sistema de turno, tá? Olha lá, tanto as Cobans como a Shujaisho, né, elas cooperam. Tá? A Coban coopera com a delegacia, que coopera com o carro de polícia, tá? Então é um sistema de cooperação mútuo, tá? Eles vão cooperando aí, tá certo? Então, na Coban, como eu falei pra vocês, geralmente é o policial a pé, tá? Então, em regra, esse policial ele fica de guarda ali, parado ou até caminhando em um ponto fora da instalação.
E ali naquele ponto ele vai passando e vai fazendo pergunta, e ele vai atendendo a população ali, né? Então ele é um atendimento rápido, é um atendimento cordial, é um atendimento feito ali com vistas a pequenas demandas, até questão de achados e perdidos, onde é a rua tal, para localizar, e por aí vai, tá? Então e ali ele fica ligado ali no movimento, pessoas estranhas, pessoas diferentes, para poder já acionar os outros policiais e ali possivelmente fazer uma abordagem, tá? Na patrulha eles também têm as atividades em geral, são de patrulha a pé ou de bicicleta, né? E cada um na sua área, e geralmente também eles podem utilizar os minicarros ou as motocicletas. Mas ali, essa patrulha ela visa o quê? Ela visa observar se tem alguém diferente, observar um indivíduo de atitude suspeita, tá? E por isso ele tem que ter a compreensão da área, por isso que ele tem que conhecer o comerciante, tem que conhecer as pessoas que moram ali naquele setor, né? Ronda e comunicação, eles também fazem isso. Cada Coban tem um sistema de controle administrativo, ainda é papel, não é informatizado, eles não abrem mão disso, aí é questão da cultura, porque para eles isso facilita a questão da fiscalização, né? Então é cultura japonesa. Então aqui no Brasil a gente provavelmente iria querer um modelo mais informatizado, né? Sobre o modus operandi, né? Como é que funciona lá? Primeiro eles recebem a notificação de algo errado acontecendo, ou eles mesmos se deparam no local, né? Então no local ele vai fazer a detenção do suspeito, socorrer a vítima, já vai preservar o local e vai fazer a prevenção da ampliação do prejuízo. Se for um acidente de trânsito, ele vai fazer isso tudo que eu falei, né? E depois ele vai transferir, né, para o outro policial, geralmente o da delegacia, mas aquele papel inicial ali é feito pelo policial ali da Coban, tá? As Cobans elas têm conselhos que envolvem comunidade, que envolvem esses policiais, né? Trabalham muito com ações de prevenção também, trabalham atividades para pessoas que às vezes ficam ansiosas, idosos, crianças. Tudo isso com vistas a quê? Com vistas a estreitar essa proximidade com a comunidade. Os policiais eles vão nas escolas ministrar palestras. Os policiais que têm alguma qualificação na área de esporte prestam esse tipo de serviço na própria Coban, se houver o espaço, né? Os policiais eles trabalham muito com a distribuição de material com informações para prevenir crimes, que é um trabalho muito forte que a Coban faz lá. Também tem um atendimento da Coban móvel, né? Eles pegam, às vezes a área de circunscrição é muito grande, eles vão para um ponto mais centralizado, para um ponto mais movimentado, eles fazem o atendimento ali do comércio, cadastram os comerciantes. Então assim, é muito legal o trabalho da Coban, tá, gente? Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje, era você entender isso daí e refletir, pô, como é que a gente pode implantar esse sistema aqui no Brasil? Dá para fazer? Como fazer? Né? Nas próximas aulas aí nós vamos trabalhar mais especificamente aí de como se dá essa instalação, como é que esses policiais atuam ponto a ponto, cadastro de comerciantes, se é feito, se não é, tá bom? Por hoje foi só, agradecer a atenção de todos, um abraço. E no dia das eleições aí, vote consciente, escolha os melhores candidatos que vão trabalhar para o nosso Brasil, beleza? Valeu!